Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura e bacharelado em Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Análise Instrumental. Videoaula de hoje, nós começaremos um novo módulo, o módulo 3, que versa sobre eletrólise completa, eletrogravimetria e coulometria. E para começar essa videoaula de hoje, eu trouxe aqui um questionamento para vocês. Na opinião de vocês, a estatueta do Oscar é de ouro maciço? E aí, o que acham? Essa estatueta aqui de 35 centímetros e 3,8 quilogramas, será que ela é de ouro maciço, gente? Pois bem, na verdade, a estatueta do Oscar é de britânio, uma liga de estânio, cobre e antimônio em um molde de aço. E ela adquire o aspecto dourado, e ela tem um revestimento dourado, a partir de processos eletrolíticos, começando aí com um recobrimento eletrolítico de cobre, tem uma fina camada de cobre. Na sequência, nós fazendo um recobrimento eletrolítico de níquel, um banho de prata e, por fim, aqui, um recobrimento eletrolítico com ouro, 24 quilates. E damos um acabamento aí com laca. Na verdade, para chegar a essa estatueta aqui, ela passa por, o britânio passa por diversos recobrimentos eletrolíticos. E a palavra-chave aqui é eletrólise. Mas o que é eletrólise? Como funciona a eletrólise? É isso que nós vamos tentar entender nessa e na próxima videoaula. Mas voltando à estatueta do Oscar, a eletrólise, por exemplo, a partir dela, a gente pode determinar qual a quantidade de ouro depositada nessa estatueta. A gente também pode calcular qual a carga necessária para realizar esse processo, esses processos de recobrimento eletrolítico. Bem, nessa videoaula descreveremos dois métodos eletroanalíticos quantitativos, a eletrogravimetria e a coulometria. Em contraste aos métodos potenciométricos, os métodos aqui descritos são eletrolíticos, com uma corrente líquida e uma reação líquida de célula. Percebam, a grande diferença para os métodos potenciométricos é que os métodos eletrolíticos apresentam uma corrente líquida que proporciona uma reação líquida na minha célula eletroquímica. A eletrogravimetria e a coulometria são métodos correlatos, nos quais a eletrólise é realizada por um tempo suficiente para assegurar a oxidação ou redução completa do analito a um produto de composição conhecida. Na eletrogravimetria, o objetivo consiste em se determinar a quantidade de analito presente por meio da sua conversão eletrolítica a um produto que é pesado na forma de um depósito sobre o meu eletrodo. Em um procedimento coulométrico, estabelecemos a quantidade de analito pela medida da quantidade de carga elétrica necessária para convertê-lo completamente a um produto. Falaremos, então, agora um pouquinho sobre os princípios gerais dessas técnicas. A eletrogravimetria e a coulometria são moderadamente sensíveis e estão entre as técnicas mais exatas e precisas disponíveis aos químicos. Assim, como as técnicas gravimétricas, a eletrogravimetria não requer calibrações preliminares contra padrões químicos, porque a relação funcional entre a grandeza medida, que geralmente é a corrente, e a concentração do analito pode ser estipulada a partir da teoria e dados de massa atômica. Quando existe uma corrente líquida em uma célula eletroquímica, o potencial medido entre os dois eletrodos não corresponde mais simplesmente à diferença entre os dois potenciais de eletrodo, como a gente calculou anteriormente, via equação de Nernst. Isso porque dois fenômenos adicionais devem ser considerados.
a queda IR e a polarização. E nós falaremos sobre esses dois fenômenos mais adiante. Mas primeiro, a gente precisa retomar alguns conceitos básicos. E aí eu trouxe essa pequena imagem aqui para que a gente consiga definir potencial, corrente e resistência. Começando aqui com a voltagem, né, ou diferença de potencial elétrico, chamada DDP, que é a energia potencial que resulta da separação de cargas. 1 volt de potencial elétrico resulta quando 1 joule de energia potencial é requerido para separar uma carga equivalente a 1 coulomb. Já a corrente é a grandeza do fluxo de carga em um circuito ou em uma solução. 1 ampere de corrente refere-se ao fluxo de carga de 1 coulomb por segundo. Por fim, a resistência é dada pela lei de Ohm, onde eu tenho que o potencial é igual a corrente vezes a resistência. Ou ainda, resistência é igual ao potencial dividido pela corrente. A unidade de resistência é o Ohm. E 1 Ohm é igual ao volt por ampere. Por causa desses fenômenos que nós vimos no slide anterior, a queda IR e a polarização, potenciais superiores aos potenciais termodinâmicos são necessários para operar uma célula eletrolítica. Ou seja, quando presente em uma célula galvânica, a queda IR e a polarização resultam no desenvolvimento de potenciais menores que os previstos. Para exemplificar isso, a figura 22.1 traz uma célula eletrolítica para a determinação de cádmio. Aqui nós temos também o esquema dessa célula. Percebam que ela é uma célula sem junção líquida, ou seja, não tem uma ponte salina separando o compartimento onde ocorre a oxidação e o compartimento onde ocorre a redução. Nós temos um eletrodo de referência à esquerda, de prata, cloreto de prata, que é o meu ânodo, que tem um potencial constante. E nós temos o eletrodo de trabalho à direita, que é o meu cátodo, onde ocorre a redução do cádmio 2+, para cádmio 0. Percebam que o potencial aplicado é de menos 0,634 volts. Na verdade, esse é o potencial termodinâmico, uma vez que a corrente aqui no meu sistema é igual a 0. A reação de redução do cádmio é, portanto, não espontânea, já que eu tenho um potencial termodinâmico negativo. Como eu disse, não há passagem de corrente nesse sistema. Eu estou, na verdade, medindo esse potencial. Para que ocorra a redução do cádmio, eu tenho que aplicar um potencial superior a esse potencial termodinâmico, que é o que eu faço aqui na sequência. Uma fonte de voltagem de corrente variável, eu aplico um potencial superior a menos 0,734 volts, no caso aqui, menos 0,764 volts, e gero 2 mA de corrente no meu sistema. Isso porque eu estou considerando que há uma resistência interna na minha solução equivalente a 15 ohms. Mas como eu cheguei ao cálculo desse potencial aplicado? E como eu descobri essa corrente que é gerada a partir dessa resistência? Assim como os condutores metálicos, as células eletroquímicas também resistem à passagem de carga. Portanto, a lei de Ohm, ou seja, potencial é igual a corrente vezes a resistência, descreve o efeito dessa resistência na grandeza da corrente da minha célula. O produto da resistência de uma célula em ohms pela corrente em ampere é chamado potencial ôhmico ou queda IR da minha célula. Como vimos na figura anterior, para gerar uma corrente de 2 mA na célula, precisamos aplicar um potencial que seja I vezes R mais negativo que o potencial termodinâmico que nós apresentamos inicialmente. Ou seja, sabemos que o potencial da célula vai ser igual ao potencial da direita menos o potencial da esquerda.
E o potencial aplicado vai ser justamente o potencial da célula menos IR. Normalmente, tentamos minimizar a queda IR empregando uma célula com resistência muito pequena, ou seja, com força iônica elevada. Ou pelo uso de uma célula com 3 eletrodos especiais, no qual a corrente passa entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo auxiliar, ou contra-eletrodo. Na figura 22.8, a gente percebe aqui o arranjo para eletrólises com potencial controlado. Nós temos um circuito de eletrólise com uma fonte de corrente, um resistor variável que controla o potencial que é aplicado entre o contra-eletrodo e o eletrodo de trabalho, e o eletrodo de referência mede constantemente o potencial do meu sistema no circuito de referência para que eu possa controlar aqui o potencial que é aplicado e manter a corrente constante aqui, controlar a corrente que é gerada no meu sistema. Com esse arranjo, apenas uma corrente muito pequena vai passar entre o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho. E o eletrodo de referência diminui a queda IR, ou seja, diminuindo a queda IR, perdão. Para exemplificar esses cálculos, eu trouxe aqui o exemplo 1, que fala o seguinte: a célula mostrada a seguir foi utilizada na determinação de cádmio na presença de íons cloreto, tanto por eletrogravimetria quanto por coulometria. Eu tenho um eletrodo de referência de prata, cloreto de prata à esquerda e a redução do cádmio na direita. Cádmio 2 para cádmio 0, com a concentração de 0,005 mol por litro. Calcule o potencial que A precisa ser aplicado para prevenir que a corrente se desenvolva na célula quando os dois eletrodos forem conectados. E aquele que B devemos aplicar para desenvolver uma corrente de 2 mA. Considere que a resistência interna da célula seja 15 ohms. Os mesmos dados que foram dados no exemplo anterior. Para começar, então, no item A, a gente tem que os potenciais padrão de redução das duas semi-reações envolvidas nessa célula eletroquímica são os seguintes. O cádmio sendo reduzido para cádmio zero tem um potencial padrão de menos 0,403 volts. E o AgCl sólido, reduzindo para Ag0 e Cl-, tem um potencial padrão de 0,222 volts. Reparem que esses valores de potenciais padrões são valores tabelados. O potencial do eletrodo de cádmio pode, então, ser obtido via equação de Nernst, que é o potencial da direita, vai ser igual ao potencial padrão, nós vimos no slide anterior, menos 0,0592 sobre N, log da concentração das espécies reduzida pela concentração das espécies oxidadas. Como o potencial padrão para a redução do cádmio é menos 0,403, nós seguimos que ele vai ser menos 0,0592 dividido por 2, já que 2 elétrons são transferidos, log da concentração das espécies reduzidas, que é unitária, porque é um sólido, um metal, né, sólido puro, e as espécies oxidadas, segundo o meu exemplo aqui, a concentração é de 0,005 mol por litro. Resolvendo, então, essa equação aqui, eu chego a um potencial à direita de menos 0,471 volts. E para o eletrodo de prata, nós temos, a partir da equação de Nernst, o potencial da esquerda sendo calculado como sendo igual a mais 0,222, que é o potencial padrão para a redução do cloreto de prata, menos 0,0592 sobre 1, né? Log da concentração das espécies Cl-, já que as demais espécies, o Ag0 e o AgCl sólido, têm concentrações de atividades unitárias. Calculando, então, aqui o potencial da esquerda, eu chego ao valor de mais 0,263 volts. Visto que a corrente deve ser igual a zero, no item A, da equação 2, a gente descobre que potencial aplicado é igual ao potencial da célula menos I vezes R. I vezes R vai ser igual a zero, porque a corrente é zero, no caso A aqui, tá bom?
E o potencial da célula é igual ao potencial da direita menos o potencial da esquerda. Consequentemente, o potencial aplicado vai ser igual ao potencial da direita menos o potencial da esquerda. Ou seja, menos 0,471 volts menos mais 0,263 volts. Como resultado, para o item A, nós temos que o potencial aplicado, quando não é desenvolvida corrente no meu sistema, é igual a menos 0,674 volts. Na letra B, nós iremos calcular agora qual é o potencial que tem que ser aplicado para ser desenvolvida uma corrente de 2 mA, tá bom? Ou seja, potencial aplicado é igual ao potencial da célula menos I vezes R. Agora, a corrente não é igual a zero. Consequentemente, eu tenho que o potencial aplicado é igual ao potencial da célula, que nós já calculamos anteriormente, que é de quando a corrente era igual a zero, que é de menos 0,664 volts, menos 2 vezes 10 a menos 3 ampere, convertendo de miliampere para ampere, vezes 15 ohms, que é a resistência interna da minha célula. Resolvendo essa equação aqui, nós obtemos então que o potencial aplicado para desenvolver uma corrente de 2 mA vai ser de menos 0,764 volts. Já a polarização é explicada da seguinte forma. Se resolvermos a equação 2, que a gente acabou de deduzir, em termos de corrente, ou seja, se pegarmos essa equação aqui do potencial aplicado, como sendo o potencial da célula, menos I vezes R, e colocarmos em função da corrente, nós teremos que a corrente é igual ao potencial da célula menos o potencial aplicado sobre R. Podemos ainda escrever como sendo o potencial da célula sobre R menos 1 sobre R vezes o potencial aplicado, chegando à equação 3. E por que eu escrevi dessa forma? Porque dessa forma aqui, essa equação, na verdade, se assemelha a uma equação do primeiro grau, tá bom? Onde corrente é o meu Y, o potencial aplicado é o meu X, o potencial da célula sobre R é o meu coeficiente linear, e menos I1 sobre R, o recíproco da resistência, é o meu coeficiente angular. Porém, experimentalmente, nós obtemos uma curva com esse traçado aqui. Reparem que ele não é linear, tá bom? Na verdade, para ser linear, teria que seguir esse traçado verde aqui. É justamente nesse ponto aqui, onde ele perde o traçado linear, que nós dizemos que se iniciou a polarização do meu eletrodo. E essa diferença entre o valor teórico, que seria encontrado via a função do primeiro grau, e o valor experimental, é o que a gente chama de sobrevoltagem ou sobrepotencial. Percebo também que nessa região, abaixo do início da polarização, até o início da minha curva, ela é linear, porém, ela só ocorre em baixas correntes. O termo polarização, então, refere-se ao desvio do potencial de eletrodo do valor previsto pela equação de Nernst sobre a passagem da corrente. As células que apresentam comportamento não lineares sob elevadas correntes exigem polarização. E o grau de polarização é dado por uma sobrevoltagem ou sobrepotencial. Observe que a polarização requer a aplicação de um potencial maior que o valor teórico para fornecer uma corrente de grandeza esperada. Assim, o sobrepotencial requerido para alcançar uma corrente de 7 mA, na figura que nós apresentamos anteriormente, é de cerca de menos 0,23 volts. Para uma célula eletrolítica afetada pela sobrevoltagem, a equação 2 torna-se potencial aplicado igual ao potencial da minha célula, menos IR, menos o meu sobrepotencial, chegando aqui à equação 4. A polarização é um fenômeno de eletrodo, que pode afetar um ou dois eletrodos de uma célula. O grau de polarização do eletrodo, ele varia amplamente,
podendo se aproximar de zero, em alguns casos, ou ser tão grande que a corrente na célula torna-se independente do potencial. Eu chego num platô onde, independente do potencial que eu aplico, a corrente vai ser constante. Os fatores que influenciam a polarização incluem tamanho, forma e composição do eletrodo, composição da minha solução eletrolítica, temperatura e velocidade de agitação, nível de corrente. Vocês perceberam que em correntes baixas nós temos um comportamento linear, correntes mais altas não. O estado físico das espécies participantes na região da célula. E os fenômenos de polarização, eles podem ser divididos em duas categorias: a polarização de concentração e a polarização cinética. Para falar sobre a polarização de concentração, eu vou usar aqui uma célula com um eletrodo de trabalho e um contra-eletrodo, onde é aplicado uma fonte, via fonte de alimentação, um determinado potencial. Percebam que aqui, próximo à superfície do eletrodo, número 1, que no meu eletrodo de trabalho, eu vou ter diversas espécies de cádmio 2+, porque eu tenho aqui uma solução de cádmio 2+, tá bom? E, à medida que eu aplico esse potencial, as espécies de cádmio se dirigem à superfície do meu eletrodo, as espécies mais próximas, é claro, né? E sofrem redução, tá bom? Então, o átomo de cádmio é depositado, estou representando aqui os átomos de cádmio depositados, o cádmio 0, como essas esferas verdes, sobre a superfície do meu eletrodo, polarizando essa superfície aqui com a carga negativa. Nessa região, um pouco distante do eletrodo, eu tenho o chamado seio da solução, ou bulk, onde a concentração de íons cádmio é bem superior. Nas proximidades do eletrodo, eu tenho a chamada camada de difusão, que tem uma espessura que vai de 10⁴ a 10⁷ angstroms. Percebam também que quanto mais próximo do eletrodo, menor a concentração do analito. A partir da camada de difusão, a concentração de cádmio 2+ é praticamente constante, que corresponde à minha região do bulk. Essas espécies de cádmio, elas chegam à superfície do eletrodo por diversos mecanismos, como a difusão, a convecção e a migração. E nós falaremos sobre esses mecanismos de transporte de massa mais adiante. Um detalhe é que a migração ocorre quando eu tenho um campo elétrico formado no meu sistema, devido à geração de cargas movimentar as espécies, os íons, né, as espécies carregadas. O detalhe é que a velocidade de transferência de massa, ela é finita. Então, eu não consigo ter uma alimentação constante dessas espécies na superfície do meu eletrodo. Em outras palavras, à medida que os íons ou moléculas do reagente são consumidos na reação eletroquímica, mais material precisa ser transportado para a camada da superfície, a uma velocidade que seja suficiente para manter a minha corrente. Para que exista uma corrente estável em uma célula, a região de interface precisa ser continuamente abastecida pelos reagentes a partir do bulk. Na figura 22.4, a gente tem a curva de corrente potencial para uma eletrólise, mostrando a região linear e a região linear ou ômica e o início da minha polarização até eu chegar a uma corrente limite. Na região da corrente limite, disse que o eletrodo está completamente polarizado, uma vez que seu potencial pode variar amplamente sem afetar a minha corrente. Já na polarização cinética, a grandeza da corrente ela é limitada pela velocidade de uma ou das duas reações de eletrodo, isto é, a velocidade de transferência de elétrons, e não pela velocidade de transferência
de massa. Para exemplificar a polarização cinética, nós temos aqui as espécies, um mecanismo de espécies oxidadas gerando espécies reduzidas. E eu vou mostrar como essas espécies chegam à superfície do eletrodo. Nós temos, então, aqui uma representação do meu eletrodo de trabalho, né? E uma região superficial do eletrodo, a região mais próxima do eletrodo, e o meu seio da solução, dividido aqui por essa fronteira imaginária. Nós temos, então, as espécies oxidadas no bulk, sendo transferidas por transferência de massa para a superfície. Espécies oxidadas foram transferidas para a região superficial do eletrodo. Essas espécies que estão oxidadas, que estão na região superficial, podem sofrer reações químicas, passando para a espécie olinha, e, por fim, se adsorver na superfície do eletrodo. Adsorver ou dissolver. Ao adsorver, ocorre, então, a transferência de elétrons, e é disso que trata a polarização cinética. Ocorre, então, a transferência de elétrons para a superfície do eletrodo, transformando a espécie oxidada que estava adsorvida na espécie reduzida a adsorvida, que posteriormente pode sofrer dissolução, virar espécie R-, reações químicas para voltar à espécie R na superfície e, finalmente, voltar ao bulk. Mas o que vai limitar o meu processo vai ser justamente essa etapa de transferência de elétrons. A polarização cinética é mais pronunciada para os processos de eletrodo que levam a produtos gasosos, porque a cinética de processos de desprendimento de gás é mais complexa e geralmente mais lenta. As sobrevoltagens associadas à formação de gás hidrogênio e gás oxigênio são geralmente de 1 volts ou mais, e são bastante importantes, pois essas moléculas são produzidas frequentemente por intermédio de reações químicas. Se não fosse a elevada sobrevoltagem de hidrogênio nos eletrodos de chumbo e óxido de chumbo, por exemplo, as baterias chumbo-ácido não funcionariam por causa da formação de hidrogênio no cátodo durante a etapa de carga. E percebam, a formação de H2 e O2 é muito comum porque eles são produtos da quebra da molécula de água. Quando nós temos espécies em meio aquoso sofrendo eletrólise, é então comum nós termos a geração desses dois gases. A alta sobrevoltagem do hidrogênio em metais como cobre, zinco, chumbo e mercúrio é especialmente interessante para propósitos analíticos. Esses metais e vários outros podem, portanto, ser depositados sem interferência da evolução de hidrogênio. A polarização cinética é significativa em reações que envolvem metais de transição, como ferro, cromo e níquel. Por outro lado, ela pode ser desprezada para deposições ou dissoluções de metais como cobre, prata, zinco, cádmio e mercúrio, com exceção aqui do hidrogênio. Normalmente, os efeitos cinéticos, eles diminuem com o aumento da temperatura e com a diminuição da densidade de corrente, que é a corrente dividida pela área. Esses efeitos também dependem da composição do eletrodo e são mais pronunciados com metais mais macios, como o chumbo e o zinco, e particularmente com o mercúrio. Contudo, a grandeza dos efeitos de sobrevoltagem não podem ser previstas a partir da teoria atual, e sim apenas estimada a partir de informações empíricas, ou seja, experimentais, que estão contidas na literatura. Em princípio, os métodos eletrolíticos oferecem uma forma relativamente seletiva de separar e determinar inúmeras espécies iônicas. A viabilidade de uma separação e as condições teóricas para realizá-la, elas podem ser derivadas dos potenciais padrão de eletrodo das espécies de interesse, que são característicos de cada espécie. Alguns cálculos teóricos nos permitem, então, encontrar as diferenças nos potenciais padrão de eletrodo que são teoricamente necessárias para determinar um íon sem a interferência de outro.
Essa diferença varia de cerca de 0,04 volts para íons trivalentes, aproximadamente 0,24 volts para espécies iônicas monovalentes. Para exemplificar, nós temos aqui o exemplo número 2, que fala o seguinte: uma separação quantitativa de cobre e chumbo pela deposição eletrolítica é execuível? Na verdade, é um questionamento, né? Em caso afirmativo, que faixa de potenciais do cátodo em relação ao eletrodo saturado de calomelano, o ESC, poderiam ser empregadas? Considere que a solução contendo a amostra tem uma concentração inicial de 0,1 mol por litro de cada íon e que a remoção quantitativa de uma delas é obtida quando apenas uma parte em 10.000 permanece em solução, ou seja, não depositada. Para resolver, então, esse exemplo, nós iniciamos descrevendo aqui as duas semi-reações envolvidas, né? Duas semi-reações de redução. A primeira do cobre, que tem um potencial padrão de mais 0,337 volts. E na sequência do chumbo, que tem um potencial padrão de menos 0,126 volts. Lembrando que esses são valores tabelados. Além disso, observando esses potenciais, vocês vão notar que o cobre começará a depositar em voltagens aplicadas mais positivas que o chumbo. Segundo lugar, ou segundo passo, vai ser calcular o potencial necessário para reduzir a concentração de cobre para 10 a menos 4, ou seja, para que eu possa garantir uma remoção quantitativa do cobre, tá bom? 10 a menos 4 da sua concentração original, ou seja, inicialmente ele está em 0,1 mol por litro e vai ser reduzido para 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E esse cálculo é feito via equação de Nernst, ou seja, potencial igual ao potencial padrão menos 0,0592 sobre N log da concentração das espécies reduzidas pelas espécies oxidadas. Potencial padrão nós vimos que é igual a 0,337 volts. O número de elétrons envolvidos no processo é igual a 2. A concentração das espécies reduzidas é igual a 1, porque é um metal puro, né, um sólido puro. E a concentração de cobre 2+, vai ser justamente igual a 1 vezes 10 a menos 5. Tá? Para que eu consiga chegar nesse nível de concentração, eu preciso de um potencial de mais 0,189 volts. De maneira similar, podemos determinar o potencial no qual o chumbo começa a se depositar. Percebam, nessa etapa anterior aqui, na etapa 2, nós calculamos o potencial em que eu deposito 1 vezes 10 a menos 5 de cobre 2+, e esse potencial é igual a mais 0,189 volts. Agora eu vou determinar o potencial no qual o chumbo começa a se depositar, para ver se eu consigo fazer, então, essa separação, essa remoção quantitativa. Novamente, a gente vai usar a equação de Nernst, ou seja, potencial igual a menos 0,126 volts, menos 0,0592 sobre 2, que também nós temos a transferência de 2 elétrons, log da concentração de chumbo metálico, que é igual a 1, dividido pela concentração de chumbo, que é igual a 0,1 mol por litro. O potencial, então, para o chumbo começar a se depositar, vai ser de menos 0,156 volts. Portanto, se o potencial do cátodo for mantido entre 0,189 e menos 0,156 volts versus eletrodo padrão de hidrogênio, podemos obter uma separação quantitativa. Acontece que no exemplo, eles pedem para você fazer esse cálculo em relação ao eletrodo de calomelano saturado. Por isso, nós temos aqui a etapa 4. Pois agora, nós podemos converter esses potenciais versus eletrodo de calomelano saturado, subtraindo do potencial do eletrodo saturado de calomelano. Ou seja, o potencial da célula vai ser o potencial do cátodo menos o potencial do eletrodo saturado de calomelano. Portanto, vai ser 0,189 menos o potencial do eletrodo de calomelano saturado, que é 0,244 volts, que vai me dar um potencial de menos 0,055 volts para depositar o cobre nessa concentração de 1 vezes 10 a menos 5. Tá
bom, gente? Versus eletrodo de calomelano saturado. Já para iniciar a depositar o chumbo, vai ser menos 0,156 menos o potencial do eletrodo de calomelano saturado, vai me dar um potencial de menos 0,400 volts para iniciar a deposição do chumbo versus eletrodo de calomelano saturado. Esses resultados indicam, então, que o potencial do cátodo deve ser mantido entre menos 0,055 e menos 0,400 volts contra o eletrodo saturado de calomelano para depositar cobre sem que quantidades apreciáveis de chumbo sejam depositadas. Essa foi, então, nossa videoaula de hoje, gente. E na próxima aula nós continuaremos com o módulo 3, falando de eletrólise completa. Falando mais um pouquinho sobre eletrólise completa, na verdade, a gente vai falar dos métodos eletrogravimétricos, da eletrogravimetria sem controle do potencial, da eletrogravimetria de potencial controlado e também dos métodos colométricos e da colometria de potencial controlado, finalizando com titulações colométricas. Deixo então aqui para vocês, como de praxe, uma atividade assíncrona, número 5, que deve ser postada impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 25 de fevereiro. Desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!